Já começou. Hã? Já começou. Já estava gravando sem avisar nada? Não. Quando você pediu para gravar, eu cliquei, comecei a gravar e já tá Bom, gravando. pensei que tem que avisar antes, a gente precisa escovar os dentes para ir passar perfume, né? Pra aparecer. Fala, Edson, Oi, Edson. você tá firme? Estou aqui na aula aqui, mas vou prestar Ah, atenção, mas não vou poder falar muito. você tá na faculdade? Tô... Ué, mas Começa às 8h30 hoje. Ah, bom, tá. Tá bom. Ô, Dani Inês aí. Oi, Dani Inês. Oi, Boa mãe. noite, Dona Inês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que tá, Dona Inês? Tá com o microfone desligado. Tá ouvindo? Tá, então tá bom. Então deixa lá. Ó, vamos lá. É o seguinte, uma primeira coisa que a gente pode falar, a gente pergunta pro pessoal como o pessoal está, que é para orientar, né? Porque se você não tá bem, você tá doente, tá com tristeza, é bom procurar ajuda. Se ficar quieto em casa, não vai resolver sozinho. Sabe por quê? Porque nós somos médium. Se a gente não fosse médium, provavelmente a gente resolveria sozinho, tá? Mas assim, por exemplo, a sobrinha da Jalene desencarnou, tá certo? Não é fácil para ninguém ter alguém querido desencarnou, que desencarnou. Mas tem duas coisas principais que a gente tem que aprender rápido quando essas coisas acontecem. Primeira coisa, você precisa controlar as emoções no sentido do seguinte: quando o espírito desencarna, quando a gente desencarna, o espírito geralmente ele fica por aqui. Mas, dependendo de como é a pessoa, como ela viveu, ela é encaminhada para a colônia. Passa por um tratamento. É só esse tipo de situação que não precisa de doutrinação, a gente vê na morte de Dimas, que é um vídeo que eu mando para vocês depois, porque sempre que a gente toca nesse assunto é bom ver de novo, tá? Assiste de novo. Ah, mas eu já assisti várias vezes. Assiste de novo agora. Porque agora é importante de novo você ver. É um aconselho, é uma orientação. Não quer assistir, não tem problema. Mas é assim, ó. Quando a pessoa desencarna, quando o espírito desencarna, tem dois tipos de encaminhamento principais. O primeiro encaminhamento dele para a colônia depende, as duas situações, né? Depende de como ele viveu. Se ele viveu bem, principalmente o espírita, que tem conhecimento sobre essas coisas, viveu bem, seguiu os ensinamentos de Jesus, seguiu as leis de Deus, foi atrás de fazer o bem para os outros, etc., está vivendo bem. Você não precisa se preocupar com o desencarne. Quando você desencarnar, os mentores, os espíritos que cuidam do desencarne, vão fazer o desligamento de você do corpo de carne, vão formar o seu perispírito, que é o necessário para você, para onde você vai, não é mais o perispírito que você usa na Terra, tá? Você vai ficar na aparência, mas a composição do perispírito ele é adequado para o lugar onde você vai habitar, seja encarnado ou desencarnado. Tá? Então você é socorrido, beleza, sem doutrinação. Os que precisam de doutrinação têm uma situação um pouco mais difícil, mas depois que doutrina, que desperta, é encaminhado da mesma maneira, com o mesmo carinho que aquele primeiro que eu falei. Tá bom? Mas aí tem um problema. Vamos imaginar que a pessoa que você gosta muito, que você ama, que você tem tanto carinho, desencarnou. E vamos supor também que ela é aquela pessoa que viveu muito bem, porque todos nós gostamos muito de falar que as pessoas eram boas, né? Bom, a gente não sabe o que elas fazem na vida particular, mas se nós estivermos falando aí de uma jovenzinha, de uma criança, ou de uma pessoa que a gente realmente sabe que é boa, então ela desencarnou e foi encaminhada. Acontece o seguinte, gente, primeira coisa que você tem que pensar no bem dessa pessoa, tá certo? Não é isso? Nós temos que pensar no bem dela, por isso que a gente faz prece para a pessoa que desencarnou. Se você quer o bem dela, você não pode ficar triste com o desencarne dela. Não pode.
É um negócio chato de falar, mas não pode. Você tem que controlar a sua emoção e você só vai controlar isso quando você entender de uma maneira que esse conhecimento vire sabedoria. Para o conhecimento virar sabedoria, você tem que praticar. Você tem que exercitar. Que é isso que a gente fala o tempo todo, né? Todos nós adoramos Jesus e o ensinamento dele. Agora vai fazer. Não está dando para fazer, não. Isso aí é mais difícil. Mas não é. Olha só. Quando você se entristece, ou você fica de algum modo chateado porque uma pessoa, talvez, no exemplo que nós estamos dando, com todo respeito à família da Jalene, de uma jovem, né? Que a gente fala, nossa, tinha toda uma vida pela frente, não sei o quê. Não tinha toda uma vida pela frente, tá, gente? Ela tinha a vida que ela viveu e ela desencarnou na hora que tinha que desencarnar. Porque ninguém vai desencarnar antes da hora se estiver cuidando da saúde. Então, se você estiver se cuidando, por exemplo, que nós passamos várias vezes aqui, pessoas que não querem se vacinar. Ela pode desencarnar antes da hora porque ela está desafiando uma lei divina. Você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, tem um amigo meu que falou assim sobre algumas situações dessa da vacina, foi muito delicado no começo, né? Porque a pessoa tem lá uma vocação para uma determinada ideologia, que virou uma ideologia política, e aí ele falou, Hélio, mas isso aí é bobagem, se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar, se eu não vou desencarnar, ninguém desencarna antes da hora. Eu falei, pera lá, você está equivocado, está escrito uma coisa no livro dos Espíritos, você não terminou de ler a página 2, 3, 4, 5, 6, você só leu a página 1 ou 2. Está escrito lá que ninguém desencarna antes da hora, mas que você tem que se cuidar. Então, se você acha que não está na sua hora de morrer, pula do avião a 500 metros de altitude sem paraquedas. Você faz isso? Não. Então, por que você está ficando sem vacinar? E pior que é um velho, né? Para a gente ensinar isso, né? É chato, né? Uma pessoa mais nova tem que ensinar um negócio desse pro cara. Pula sem paraquedas do avião. Você não é a sua hora de morrer. Porque tem gente que sabe, né? Que pressente. Não é a minha hora de morrer. Posso ficar sem vacina. Muito bem. Se você pode ficar sem vacina porque não é hora de você morrer, aproveita que não é hora de você morrer, pula do avião sem paraquedas. 500 metros, 600 metros, sei lá quanto que pula de paraquedas. Né? Salta de asa delta lá não sei de onde, larga a asa delta e cai lá no barranco. Não tem problema nenhum, você não está na hora de você morrer. Aí ele falou, você é muito radical. Eu falei, não sou radical. Você tem que seguir o ensinamento do jeito certo. Você está distorcendo o negócio para poder concorrer com alguma situação ideológica aí que está totalmente distorcida, tá? Não vamos nem falar disso, senão nós vamos entrar em política. Falei para ele. Vamos voltar? Vamos voltar. Então, quando a pessoa desencarna, é porque chegou a hora dela desencarnar. Se ela cuidou da saúde. Por exemplo, a dona Inês está cuidando do tratamento dela. Não é isso? A pessoa tem 84 anos e está indo no médico. Ela não poderia ter falado, não. Quer saber? Eu já estou com 84 anos mesmo, vou fazer quimioterapia, coisa nenhuma, que isso aí vai acabar com o meu organismo. Deixa rolar, se tiver que acontecer, vai acontecer. Ela pode estar antecipando o horário dela, certo? Pode ser que nos 46 do segundo tempo, ela tenha algo absolutamente significativo para acontecer na vida dela para ela desencarnar bem. Se ela antecipa isso, ela perde essa oportunidade. É mais ou menos como você dizer assim, eu não mando alimento para quem está na rua, porque isso não é obrigação minha, é obrigação do governo. Mas pera lá, você é espírito. Quem diz para você que o que você está fazendo não dá resultado? Porque a pessoa acha que não vai melhorar, né? Eu vou dar um prato de comida para ela, mas isso não vai resolver a vida dela. Mas quem falou que não? Quem disse para você que você não está no caminho dela para dar aquele prato de comida para ela poder viver mais 24 horas e ser salva por alguém? Quem disse que ela não precisa de mais 12 horas? Né? Quem sabe se o seu prato de comida não é exatamente o prazo que ela vai ter depois do prato de comida para vir alguém resgatá-la e levar para um abrigo. Você não pode levar para sua casa. Então, faça o que você pode fazer. Agora, quando a pessoa desencarna, tem duas situações muito delicadas. Quando você fica triste e quando você fica algo chateado porque a pessoa não deveria agora, é muito nova, é muito legal, é muito bacana, uma pessoa tão boa, não é assim, mais ou menos? Cuidado, porque ela pode estar em tratamento na colônia e a sua tristeza traz ela de volta para perto de você. E isso eu garanto para você que não é bom. Para ficar perto de nós depois que desencarna, tem um processo
que muitas vezes não dá nem tempo desse processo se completar, porque você já desencarnou, quando ela estiver pronta para voltar para a Terra, junto aos encarnados para ajudar. Então tem todo um processo. Você desencarna, você é despertado, desligado do corpo de carne e vai para a colônia. Do modo ou do outro. Pelos mentores ou pela doutrinação. Quando você chega lá, você vai ter um prazo. Assista ao Nosso Lar, porque o ideal é ler, né, o livro, mas assista ao Nosso Lar que vocês vão entender porque é importante sempre lembrar disso. Assista ao Nosso Lar que você vai ver. André Luiz foi socorrido, ficou, né, na enfermaria, no hospital, recebeu tratamento médico. Depois ele começou a ver como funcionavam as coisas. Depois ele queria ser médico lá, não é assim que funciona, a medicina aqui é diferente. Foi aprendendo, até que ele começou a trabalhar. Aí um dia, depois de não sei quantos anos, o Adalberto deve lembrar, depois de quantos anos que o André Luiz pôde vir voltar para a Terra para visitar a família, Adalberto? Não lembro, não. Adalberto, pelo amor de Deus, não faz comigo, não. É verdade. Você é a minha fonte de informação. O Juju lembra, Depois de algum tempo, e de um tempo razoável trabalhando, ele voltou, teve autorização para voltar para a Terra, para ver a família, por causa do bônus hora. E se você não tiver bônus hora, você não volta para ver ninguém, você não tem como fazer isso. E ainda assim, depois de tanto trabalho, ele ficou muito triste de ver a mulher com outro marido, com filhos de um novo casamento, e saiu de casa batendo a porta, por assim dizer, e foi parar no umbral de novo. Aí que ele, opa, olha onde eu vim parar por causa do pensamento. O pensamento seu vai te dar um sentimento, tá? Se você pensar algo, você vai passar a sentir aquilo ali. Eu estou pensando que o meu pai poderia ter vivido mais 10 anos. Eu começo a ficar triste a partir desse pensamento. Esse pensamento de tristeza, algo de inconformismo, vai trazer meu pai para cá, para a Terra de novo. E ele está em tratamento. Então você ama a pessoa? Pelo amor de Deus, põe a mão para o céu e agradece você ter convivido com ela, ter conhecido essa pessoa, ter se aproximado dela, entendeu? E etc, etc, etc. E que, graças a Deus, ela desencarnou. Porque o desencarne, gente, é um alívio. Quem está sofrendo em comparação a isso somos nós, não é a pessoa que desencarnou. Considerando, é claro, que a pessoa foi atendida, né? Tá certo? Foi encaminhada, foi despertada e está na colônia, tá bom? Porque tem gente que fica por aqui e continua sofrendo. As dores da doença, as dores do câncer, as dores, tudo que ela estava sentindo, ela continua sentindo. E como que a gente faz para ela parar de sentir essas dores e ser encaminhada? Prece. Dê agradecimento. Porque quem está muito doente, gente, no corpo de carne, está sofrendo em dobro. Porque estar no corpo de carne já é um peso. Leiam o Livro dos Espíritos. Ao menos ouçam o Livro dos Espíritos. Está escrito lá, com todas as letras, para quem é espírita. Para quem sabe ouvir, tem ouvidos de ouvir, né? E para quem tem olhos de ver. O que está escrito lá, nesse sentido? As pessoas que estão na Terra, quando vêm da colônia para cá, é um sofrimento e preocupação para quem fica lá. Porque nós estamos saindo da colônia para a prisão do corpo de carne. Tá? Você não tem que sofrer aqui no corpo de carne, mas você está com o espírito preso, porque o espírito não é para ficar preso no corpo de carne. A vida real do espírito é livre. É livre. O espírito é uma pessoa livre. Tanto é que quando você vai dormir, ele não fica com você durante o sono. O seu corpo de carne fica ali deitadinho, sentadinho, seja lá como for que você vai dormir, o espírito vai trabalhar, vai visitar as pessoas, né? Eu frequentemente, quase todo mundo, tá? Mas eu tô falando por mim. Frequentemente vocês trabalham durante a noite quando vocês dormem. É o corpo que descansa. Então o espírito, ele não foi feito, entre aspas, na origem para ficar preso. Ele fica preso no corpo de carne para botar em prática as coisas que aprendeu, melhorar suas condições e ir melhorando a cada encarnação. Então, a nossa amiga lá, nossa irmãzinha, desencarnou. Olha, desculpa, eu sei que vai fazer falta, né? Que vai dar saudade.
Mas ter saudade, sim. Tristeza, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós somos espíritas. A vida é eterna. O espírito, quando desencarna, ele está livre. E para ele ficar livre bem, nós temos que colaborar. Por exemplo, por que tem reunião mediúnica? Né? Por que Deus não pode... Você acha que Deus não poderia fazer assim, ó, dar um pensamento e despertar todo mundo? Claro que pode. Poderia. Mas a reunião mediúnica só existe que é para o encarnado aprender com o que aquele espírito desencarnado vai contar para nós do que aconteceu com ele. Como foi a vida dele, né? Como foi o desencarne, como ele está sofrendo depois de desencarnar. Aí você vai perguntando, vai descobrindo, né? Vai conversando. Então, ele está sofrendo depois de desencarnar por conta de tudo aquilo que ele viveu. E a perseguição que ele fez, por exemplo, depois de desencarnado, né? Tudo isso faz com que o espírito continue sofrendo. Mas era para ele estar livre. Tranquilo, bonitinho, estudando e trabalhando na colônia. É mais ou menos assim. A maioria das religiões cristãs acredita que quando você desencarnar, quando a gente morrer, né, a gente vai, se for bom, para o céu. Descansar e ficar eternamente do lado de Jesus. Não é isso? Mas Deus trabalha o tempo todo, nunca parou de trabalhar. Como é que os filhos vão ficar olhando o pai trabalhando? Na varanda, nós vamos ficar olhando Deus trabalhar? Nós vamos trabalhar, viu, gente? Nós vamos estudar e vamos trabalhar. E nós vamos estudar e trabalhar muito, porque nós vamos pedir para trabalhar mais. Nós vamos pedir para trabalhar mais. Falei, escuta, mas eu quero fazer mais coisa. Eu estou muito ocioso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Lembra de André Luiz? Ele queria porque queria ajudar lá na enfermaria. Mas não é assim, irmão. Calma. Vamos devagarinho e tal. Aí quando ele aprendeu a trabalhar, o que a chefe lá da enfermagem falou para ele? Né? Quando ele aprendeu a trabalhar. Lembram disso? Ele aprendeu a trabalhar, aprendeu com as pessoas, estava trabalhando, varrendo lá, atendendo as pessoas. Aí a chefe da enfermagem, lá de onde ele estava, lembra disso? Perguntou para ele, deu um botão lá para ele, um botãozinho assim. Agora você faz parte da equipe, não sei das quantas. Vocês lembram disso, não? E aí, o que ele falou para ela? Eu estou escutando o quero lá na represa, gritando. Eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. O que ela falou para ele? Todo trabalhador tem que saber a hora de descansar. Você tem que dar um repouso. Então todo mundo tem a hora de parar. O desencarnado que está muito bem na foto vai trabalhar pra caramba. Então, mas ele vai pedir para trabalhar mais. E vai chegar um ponto que ele está trabalhando tanto que a pessoa vai falar, escuta, chega, agora você vai descansar, tá bom? Você vai descansar, você não é espírito puro, você tem alguma coisa aí ligada à matéria ainda que precisa melhorar e tudo mais. Então, tem que descansar. É a regra daqui. Ou você descansa, ou você vai ser impedido de trabalhar até que você compreenda a necessidade do descanso. Aqui você não vai poder trabalhar mais. Então a gente vai pedir para trabalhar mais. Olha que interessante. Enquanto um monte de gente, um monte de religião acha que nós vamos... nós somos bons, né? Todo mundo é bom, né? Então nós somos bons, nós vamos para o céu. E nós vamos para o céu e vamos ficar tocando harpa com os anjinhos lá do lado de Jesus. Pelo amor de Deus, nós vamos trabalhar muito. Então, o que a gente deseja? Que a pessoa que a gente ama e desencarnou, que ela seja muito bem atendida, que ela seja desligada, que ela vá para a colônia e passa todo aquele trâmite lá. E olha o que a gente faz quando isso acontece. A Jalene deve estar ali, né? Porque eu não estou vendo, não. Olha o que acontece quando a gente faz tratamento de quando ocorre isso. É muito comum, tá? É muito comum. Por exemplo, eu atendi meu pai 2 vezes, tá bom? Ele ficou comigo 10 dias. Acho que os meninos aí lembram, né? Que eu estava no trabalho do seu Lorival, lá na Liga Espírita. Ele ficou comigo 10 dias depois do desencarne. O seu Lorival viu, né? E percebeu que ele não estava precisando necessariamente de ajuda, porque ele perguntou se meu pai trabalhava comigo. Eu falei, não, ele está me acompanhando porque ele está recebendo recursos para ser encaminhado. 10 dias depois, ele foi encaminhado. Depois, eu tratei do meu pai aqui, na Casa Espírita, 2 vezes. E nas 2 vezes que eu tratei, por que ele voltou?
Adalberto. Alguém estava triste por causa que ele tinha desencarnado. Minha mãe e minha irmã triste, chorando, depois de 3 anos de desencarne, chorando inconformadas ainda. Tristes de dar nó na garganta, de ver as duas tristes. Ele voltou 2 vezes e ele estava na colônia. Então, meu pai foi para a colônia 3 vezes. 3. Tá? Só que a minha mãe e minha irmã não são espíritas. Não tenho obrigação nenhuma de saber disso. Ela sente e acabou. Ela não sabe que se eu fico triste com o desencarne do meu pai, ele vai voltar para cá e vai sofrer. Tá? O espírito precisa da matéria quando ele está ligado à matéria no corpo de carne, na encarnação, ou quando ele está preso aqui, quando ele desencarna, e não sabe o que aconteceu com ele. Então, todo o nosso trabalho é autorizado por Jesus, um monte de mentor, médico espiritual, encaminhar o espírito. Olha, se é para encaminhar o espírito, é para ele ficar livre da matéria. Se é para ele ficar livre da matéria, eu não posso ficar triste, porque eu estou preso à matéria. E se eu também não souber usar essa matéria, quando eu desencarnar, eu vou ficar tão triste de deixar meus filhos que eu vou ficar preso neles. Por exemplo, quem tem filho aqui, imagine você desencarnando, seus filhos vão ficar aqui. Bom, seguindo a lei natural das coisas, né? Quer dizer, os pais desencarnariam depois dos filhos, né? Antes dos filhos, né? Aí você desencarna e seus filhos ficam aqui, né? Você vai ficar triste, vai ficar preso a eles, porque o sentimento é de abandono, ou porque você precisa ajudá-los, você vai prejudicar a vida deles. Então, o desencarnado também, que quer ficar por aqui, prejudica o encarnado. O médium é prejudicado em dobro. Porque o espírito vai provocar efeitos até físicos, né, da carne, quando ele se aproxima de você. Então, por exemplo, a pessoa que aí desencarnou com câncer e tinha câncer em vários órgãos, né? Tá lá em tratamento. Você fica triste, ele vai se aproximar de você. Porque ele também gosta de você, suponho, né? E ele não quer que você fique triste. O seu pensamento atrai o espírito de forma magnética e irresistível. Irresistível. O que a gente faz quando isso acontece e tratamos do espírito na mediunidade? Ah, eu estou aqui porque a fulana estava muito triste, eu vim aqui para ajudar ela. Não, filho, você que precisa de ajuda. E aí o que a gente faz com ele? Trata, desperta de novo, tira o fluido vital, limpa tudo bonitinho, encaminha e pede para que, ao ser encaminhado, seja criado e mantido um reduto fluídico, energético, de alta intensidade, protegendo o cara dos pensamentos de tristeza. Olha só. Quantos de vocês já não viram isso, né? Aqui na casa. Proteja o espírito dos pensamentos de tristeza da humanidade. Aconteceu com gente famosa, por exemplo. Nós já atendemos gente muito famosa que o planeta inteiro chorou e ficou muito triste, estava preso aqui. Gente muito famosa, tá? E que ninguém ligava, né? Não tem nada, essa pessoa deve estar bem, né? Famoso, mas era espírita, né? Não exatamente Chico Xavier, né? Claro. Mas alguns espíritas aí, alguns artistas, tá? Então, muita atenção. Precisa praticar. O que o espírito vai partir, para quê? Para fazer prece para a pessoa que está encarnada, se fortalecer. Por exemplo, a Jalene precisa se fortalecer para ela reagir, né, sobre isso, ter uma reação, um sentimento mais positivo sobre o desencarne da sobrinha. E assim com todos nós. O Júnior e a Marli perderam o papai no meio da pandemia, né, por outros motivos que não fosse o Covid, mas perderam no meio da pandemia. Tem que estar forte. Porque se todo mundo ali ficasse triste, imagina, todo mundo preso na pandemia, o Júnior e a Marli e a Dona Inês na mesma casa, todo mundo chorando de tristeza por causa do seu Ford que desencarnou. Não, meu pai me ensinou as coisas direitinho, eu aprendi direitinho, meu pai ficou livre. É duro, mas é o seguinte, ó, põe na sua cabeça, saudade, beleza. Tristeza, joga isso fora que é veneno impressionante, tá? Tudo bem? E aí, como nós estamos falando de ensinamento do Espiritismo, nós vamos falar do ensinamento de Jesus, tá bom? Então vamos lá, na nossa prática de uma live meio enquete, mais enquete do que live, né?
Qual o ensinamento que vocês mais gostam de Jesus? Vamos começar pelas meninas. A Miriam deve estar dormindo. Porque ela tem direito, ela acorda Ainda 2 horas da Não, manhã. não tô dormindo, não. Ah, você tá aí? Não tá dando para ver, não. Só tá dando para ver o... Ah, Miriam! Miriam, você tem algum ensinamento de Jesus que você mais gosta? Assim, se você fosse escolher. Ah. Praticar caridade? É. Mas o ensinamento que eu falo é aquela mensagem bíblica mesmo, que ele fala com aquelas palavras que os evangelistas trouxeram. Né? Não que tá... Amar é o próximo como a si mesmo? Boa, muito bom. Jalene, tem algum, Jalene, que você mais goste? Porque a gente fala, eu gosto de todos, né? Mas às vezes a gente simpatiza com algum ensinamento. Né? Gosto daquela. Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Ótimo, esse é muito bom. Agora nós temos de menina aqui a Marli, mas a Marli acho que deve estar lá desligado por algum motivo, então a gente, na hora que ela, se ela estiver ouvindo, ela fala para nós, né? E o Adalberto? Vamos lá, Adalberto, fala aí. Qual que Você falou meninas. Não, as meninas agora já foi. A Dona Inês está ali, ela está com o microfone desligado. Se eu pedir perguntar para ela, talvez ela tenha dificuldade para falar, né? Fala, Adalberto. Olha, tem vários, né? Não, é o que você elegeria desses vários, qualquer um. Eu acho que é o óbolo da viúva, que eu acho que é muito significativo. Né? Cada um dá aquilo que pode, e às vezes até daquilo que ele não poderia dar, mas ele... O óbolo da viúva é aquele que a senhorinha dá a última moedinha dela lá na... Isso, é isso? gasofilácia. Tá. E o Júnior? Cadê o Júnior? Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho que ele pede para a gente observar as aves do céu, né? E que a gente observando as aves do céu, a gente verifica como os animais eles vivem de forma simples, fazendo as coisas, né? Vivendo, mas para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, mas a gente não deixar de fazer o máximo que a gente pode fazer, né? Então ele fala assim, observai as aves do céu. Elas, como que fala? Elas não fiam, e digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Alguma coisa assim. Eu não lembro direito da passagem, mas o sentido é esse, né? Esse aí é o trigo. Esse que você falou por último é o trigo, né? É o trigo, não, É o lírio, como crescem os lírios dos campos. Não, o das aves é assim, olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Isso, é isso mesmo, agora lembrei. Ele faz isso para falar para nós que se Deus faz isso com uma ave, não valeis mais vós muito mais que elas. Quer dizer, o ser humano ele tem que se valorizar mais diante de Deus. E aí é um ensinamento interessante, porque ele fala assim, vocês não valem mais do que uma ave? Olha que interessante, né? Porque o ser humano, o espírito encarnado, ele é um ser mais, em termos de progresso, né? Ele é mais elevado, ele é mais superior do que uma ave. Nós somos mais do que um animal. Tanto que os irmãos, quando vêm na mediunidade e vêm na forma de animal, a gente fala para ele, mas isso aí, para você ter poder, impor medo, isso aí não funciona, irmão. Nós somos homens, nós somos filhos de Deus, nós somos humanos. Impor respeito tem que ser pela moralidade, né? É melhor você ser um homem e as pessoas te respeitarem, né? Do que você ser um dragão. Então, só que é uma questão diversa, né? Mas nós somos mais do que um animal. Mas aí a gente tem a Miriam acho que falou amai os inimigos, não foi isso? Amai o próximo? Amar é o próximo como a si mesmo. Isso. Amar é o próximo como a si mesmo, o que mais? Isso faz parte de um ensinamento, né? O ensinamento, ele mais ou menos completo seria o seguinte, se amai a Deus sobre todas as coisas, né?
e o próximo como a ti mesmo. E ele usou esses dois ensinamentos em um para substituir, se você quiser, os 10 mandamentos, porque naquela época ele tinha esse tipo de discussão com as pessoas que não seguiam os 10 mandamentos. Então, aquele pessoal era todo ligado a Moisés, né, e aos patriarcas, mas eles sequer conseguiam seguir os 10 mandamentos de Moisés. Distorceram tudo, né? Matavam pessoas, etc. Tudo mais. Mas, enfim. Aí ele falou, vocês não estão conseguindo fazer nada disso aí? É muita coisa? Tá bom. Faz só 2 ensinamentos que vocês vão fazer tudo isso aí completo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Inclusive, ele foi, não sei se foi o Nicodemos ou quem foi o outro cara lá que eu esqueci, que ajudou a tirá-lo do... Adalberto, quem foi que cedeu o túmulo da família para Jesus depois? 2 caras lá. O José de Arimateia, né? José de Arimateia e o Nicodemos, né? E o Nicodemos. Então, eu não sei se foi o Nicodemos ou um desses caras famosos que, inquirindo Jesus, ele não tinha exatamente uma intenção de ferrar com ele, porque senão o cara teria ficado quieto e ido embora. Mas quando ele perguntou para Jesus sobre os mandamentos, Jesus falou: amar o próximo, amar a Deus como acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O cara que queria pegá-lo no pulo falou assim: mas o que você está dizendo são todas as leis e os profetas. O cara ficou abismado daquele ensinamento. E Jesus falou para ele: você não está longe do reino de Deus, do reino dos céus. Porque lá foi um negócio muito interessante, né? Mas quando você pega um ensinamento, a gente precisa prestar atenção, porque há 160 e poucos anos atrás, não sei se vocês concordam com isso ou se vocês já ouviram falar isso. O Allan Kardec, ele sempre falou, em obras póstumas, aliás, que a codificação não estava completa. A codificação, os 5 livros, era a ponta do iceberg, né? E que estava muito longe de ser completa a doutrina dos espíritos. Então, quando a gente pega 166 anos atrás, é isso? 1857? Né, Adalberto? Eu falo sempre para o Adalberto para o Adalberto acordar, tá? Porque ele acorda de madrugada. Aí, o camarada lá não podia falar tudo, vocês sabiam? Presta atenção no começo de Obras Póstumas, ou no começo do Livro dos Espíritos, que os espíritos, no audiobook do Livro dos Espíritos com Drauzio Varela, ele narra o que os espíritos teriam conversado com Allan Kardec antes dele publicar o livro. Então ele iria escrever, se concentrar, blá, 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 ia ter um monte de gente contra isso, ele ia passar um baita de um sufoco, mas ele ia fazer tudo e você segura isso até que a gente diga quando você pode publicar. Não sei se vocês sabem disso, né? E aí, no meio do caminho, eles autorizam, por assim dizer, ele publicar a primeira edição com 500 e quantas aí, Adalberto? 501, né? 501 questões, se não me engano. Então, claro que aqui está todo mundo careca de saber, tal qual o Adalberto, careca de saber, que a primeira edição do Livro dos Espíritos não tinha as 1019, 1018 que tem hoje, certo? 19, né? Tinha menos da metade, tinha 501, que era para preparar o caminho. Depois que eles autorizaram a soltar as 1018 ou 1019 questões, perguntas e respostas. E aí eu e o Júnior fizemos o audiobook da primeira edição, né? Com 501 perguntas só. Vocês não sabem, né? Mas talvez não saibam. O Adalberto está fazendo a tradução da segunda edição, é isso, Adalberto? Com 1018, 1019. Já mandou para nós, faltam umas correções lá, para a gente fazer uma revisão, eu, ele e o Júnior, e depois nós vamos publicar o Livro dos Espíritos nessa tradução nova. Porque tem muito erro que aconteceu em 167, é isso? 167? 166, 167 anos aí, desde a publicação do Livro dos Espíritos, tá? Ele foi sendo modificado, trocou palavras, o significado
fica distorcido, entendeu? O entendimento de palavras que eram gregas, quando Kardec traduziu, né? Tem que ser explicado. Por exemplo, quando Jesus ensinava a ir para as pessoas e, como que fala, espantar os demônios, era simplesmente o que a gente faz, é para despertar o espírito, né? Porque demônio, nesse sentido pejorativo, foi uma produção das religiões. Demônio vem de uma palavra grega que nada mais significa do que espírito. Ou seja, todo espírito seria demônio. O padre, quando desencarnar, vai ficar só no demônio, porque todos nós seríamos, então, um demônio no corpo de carne. Está errado, eles usaram pejorativamente essa palavra, porque a maioria das pessoas, veja só, a maioria das pessoas, quando desencarnam, fica por aqui e acaba grudando na gente. E como há médium desde sempre na Terra, aqueles caras da religião, que controlavam as religiões e percebiam, porque eram médiuns, percebiam os espíritos em volta de nós, eles começaram a chamar esses caras como demônio. Então, é interessante, por exemplo, o camarada lá nasceu cego, né? Tem um cara que Jesus curou lá, que nasceu cego, até ele é chamado depois, na frente dos fariseus lá, dos sacerdotes, né? E eles questionam o próprio camarada que foi curado. E o camarada dá uma lição de moral neles, né? Fala, isso eu não sei, eu só sei que o pai me curou. Mas se ele me curou, não deve ser endemoniado, ele me curou. Quer dizer, o cara era desse tamanho, humilde, pobrezinho, miserável, passou a vida todinha cega até aquele momento, né? Até poucos minutos antes. E ele deu um ensinamento para os caras, tanto que eles ficaram ofendidos. Eles falaram, tu és... Como que é? Pecador. Tu és pecado, né? Desde o ventre da sua mãe, e vem nos ensinar. E ele estava ensinando mesmo. Nasceste todo em pecado. Como é? Nasceste todo em pecado. Isso. Nasceste todo em pecado e não sei o quê. Quer dizer, veja que interessante. Como a gente deve interpretar os ensinamentos? Né? A gente vê essa passagem no Livro dos Espíritos, a gente vê essa passagem em todos os filmes de Jesus, principalmente quando eles falam isso que o Adalberto falou agora. Mas olha que interessante. Se os caras falam que você nasceu em pecado, o pecado dele foi cometido quando? Se ele já nasceu em pecado? Eles estavam admitindo que tinha vida anterior. Pô. Então tem muito ensinamento que a gente olha por cima assim, que legal e tal, e vai embora. Do jeito que entregaram para nós, a gente cata, abraça, beleza, gostei, sou espírita, mas não faz. Não estudou direito. Lembra que a semana passada, não sei se todos que estão aqui hoje estavam na semana passada, mas vocês se lembram, porque eu não disse que não há, tá? Eu disse que não me lembro de haver na Bíblia, em algum evangelho, dos 4 evangelistas, alguma passagem dizendo que Jesus teria dormido mais do que aquela vez no barco. Vocês chegaram a olhar? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram de algum evangelho dizer que Jesus estava dormindo mais de uma vez do que aquela do barco? Não. Jesus não dormia, gente. Tá? Aquilo ali era uma coisa proposital para provocar um ensinamento. E ele fazia isso constantemente. Esse ensinamento. Esse tipo de modo de ensinar, ele fazia constantemente. Por exemplo, para que Jesus apareceu andando em cima da água? Quantas vezes vocês ouviram falar que ele andou em cima da água? Uma vez. E Jesus não precisava andar em cima da água. Ele podia aparecer, desaparecer e aparecer onde ele quisesse. Tanto é que várias vezes tem na passagem do Evangelho que os fariseus, né, os sacerdotes, a turma foi para cima dele, um grande número, não foi nenhuma nem duas vezes, foram para cima dele para pegá-lo, para prendê-lo, e ele passou por eles e eles não pegaram ele. Porque tinha lá aquela coisa do corpo de Jesus que era totalmente diferente do que a gente acredita. Porque a gente não conhece todas essas leis naturais que existem no universo. Aqui, onde nós estamos, nós não temos condição de entender isso direito. Mas a gente tem mania de dizer isso é loucura, imagina. Jesus sangrou na cruz.
né? Jesus sangrou na cruz segundo o que contaram, né? Mas se Jesus morreu como qualquer um de nós morreu, foi uma situação de lei natural. Então ele seguiu leis naturais para dar ensinamento. Depois que ele desencarnou, ele sabia, depois que ele foi crucificado, aliás, ele sabia que se ele não aparecesse de novo na chamada, se ele não ressuscitasse, né? Não é isso? Na ressurreição, se não houvesse a ressurreição, não haveria cristianismo, porque ele seria todo desmentido. Um cara que tinha um conhecimento enorme, que veio diretamente de Deus, um mensageiro de Deus, foi morto como qualquer outra pessoa no mundo. Não, gente, eu não fui morto não. Eu falei para vocês lá atrás. Vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias ele se reerguerá. Eles pensaram que estava falando do templo, né? Onde ele virou lá as coisas todas lá, que eu também, essa parte aí é meio esquisita. Que ele virou as bancas, né, do pessoal que estava comercializando as coisas dentro do templo, e ele falou, não vão fazer comércio dentro da casa do meu pai. Não é isso? E aí, quando eles foram para cima dele, ele falou, você pode fazer o que vocês quiserem comigo, mas, olha, se você derrubar esse templo, em 3 dias ele se reerguerá. E eles acharam que ele estava falando do templo judaico lá, fariseu, sei lá como é que chama o negócio, né? Ali parecia ser o lugar onde ficavam os sacerdotes para receber o sacrifício. E ele estava falando do corpo. Por isso que até hoje se fala de 72 horas para preservar o corpo, né? Que é necessário para a maioria de nós, 72 horas para desligar o espírito do corpo de carne, depois do desencarne. Enfim, tem um monte de ensinamento, gente, que precisa prestar atenção. Mais do que prestar atenção e entender o ensinamento, precisa praticar. Agora, eu penso o seguinte, não dá para praticar o ensinamento de Jesus sem compreendê-lo realmente, tá? Até porque essa é a base do Espiritismo. O Espiritismo veio explicar o ensinamento de Jesus. Não é isso que ele falou? Vou enviar um novo Consolador. E ele vai lembrá-los de tudo que ensinei e dar novas notícias para vocês. Porque o Consolador é Jesus. Jesus ia voltar, trazer essas explicações, trazer novos ensinamentos, de acordo com o momento que nós estamos, ou estávamos, né, em Paris. E todo mundo aqui já está careca de saber também que o Espírito da Verdade, né, que organizou toda a codificação, é o Cristo, é Jesus, tá? O Espírito da Verdade, que coordenou tudo, a equipe de espíritos que foi passando de um para o outro até chegar aqui em nós, por conta das mediunidades, é Jesus Cristo. Então, os livros, a codificação espírita é a mensagem nova de Jesus, o Consolador retornou, né? Em Espírito, Verdade. Tá? Então, tem muita coisa que a gente precisa ainda falar sobre isso, outras vezes. Porque quando você vê assim, por exemplo, Jesus estava lá na cruz, né? E ele falou algumas coisas. Vários evangelistas falaram sobre essa passagem, né? Quando Jesus foi crucificado. E quando ele fala que, por exemplo, para Deus perdoar aos que estavam fazendo aquilo com ele, perdoai-vos Deus, né? Que eles não sabem o que fazem. Você pode simplesmente aceitar isso do jeito que está ou pensar nisso. Né? Por exemplo, eu pergunto para vocês nesses 10 minutinhos que faltam aí. Por que Jesus foi crucificado? Nossa, é por isso? Por motivo nenhum? Ah, não, vocês estão brincando comigo. Para provar para todo mundo que a vida é eterna. Não entendi, fala de para provar para a humanidade que a vida não acaba com a morte do corpo, que a vida é eterna. Tudo bem, esse seria o motivo porque Jesus se deixaria crucificar. Mas por que eles resolveram crucificar Jesus? O que eles tinham de razão? Qual o motivo de querer crucificar Jesus? Vai, Adalberto. Eu que você ligou o microfone. Eu estou vendo você doido para falar. Vai. Porque Jesus estava ameaçando a política do cinema. Tem mais de um... Tá certo também. Fala, Adalberto. Que ele estava se tornando
um obstáculo para o Sinédrio continuar fazendo as coisas que ele fazia, porque ele chamou eles várias vezes de hipócritas, porque ele falava que eles falavam uma coisa e faziam outras. Tanto é que Certo. Jesus falou que eles eram sepulcros caiados, né? Que eram bonitos por fora e cheios de cadáveres por dentro. É um outro termo que eu não me recordo. Né? Ou de impurezas dentro deles. Né? Então ele estava se tornando uma possibilidade de rebeldia daqueles que estavam ouvindo as palavras dele contra o Sinédrio. Né? Certo. E a Jalene acha alguma coisa? Qual que será que foi a razão que os judeus que não gostavam de Jesus mandaram crucificar? Eu penso como o Júnior falou, que ele era uma ameaça, né, para o Sinédrio, para os reis da época lá, né, para os faraós lá. Ele era uma ameaça, porque ele dizia assim, que ele era que o reino, ele falava do reino deles. E eu acho que eles, politicamente, eles se sentiram ameaçados. Tá. Então veja bem. Jesus foi crucificado porque, em primeiro lugar, porque os judeus, os fariseus, né, os sacerdotes, eles não acreditavam que Jesus era o Messias anunciado no Velho Testamento. Que é lógico, naquela época só tinha o Velho Testamento. Nas Escrituras existia um anúncio da vinda do Messias, certo? E eles não acreditavam que Jesus pudesse ser. Porque no conceito deles, Jesus, ou melhor, o Messias, não seria um cara paz e amor, seria um Messias para salvar o povo judeu e voltar a ser o povo judeu o povo mais forte e poderoso da terra. Então ele viria num grande exército armado para combater os inimigos dos judeus, dos israelitas, né? Que na época não era israelita ainda, mas o povo judeu, né? Então, ele era para eles, ou para a maioria, especialmente para os ricos, né? Ele era um falso profeta, ele era um falso Messias. Mas veja que interessante, nem eles conseguiam encontrar, como Pilatos não encontrou, conseguiram encontrar algo de errado no ensinamento do cara. O ensinamento do cara era todo amor. E é por isso que eu dei aqui para vocês o exemplo daquele camarada que perguntou para ele, que eu não sei se era o Nicodemo, se era o Zé de Arimateia ou era algum outro conhecido, e depois que ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o cara falou, nossa, você acabou de falar todos os profetas e todas as leis. Né? Então eles sabiam que ele ensinava coisa boa. Agora veja só, por que mesmo sabendo que ele estava ensinando coisa boa, eles o mataram? Porque eles não acreditavam nele. De todas as formas. Então ele era uma ameaça? Era uma ameaça ao poder. Tá? Mas veja bem, se mesmo sendo uma ameaça ao poder, todos os caras de lá, do Sinédrio, tivessem uma prova cabal, nem sei como, de que Jesus era o Messias, e todos tivessem convencido, por algum milagre, por exemplo, vamos supor, Moisés e Elias apareceriam lá no templo, no meio dos fariseus, no meio dos sacerdotes, tá? E falassem com eles, porque eles também tinham médio no meio, e provassem a eles que Jesus era o Messias. Vocês estão perseguindo o Messias que foi anunciado. Aqui sou eu, Moisés, e esse aqui é Elias. E conversasse com os caras no templo. Como é que ficaria? Já pensou se Moisés aparecesse na frente deles? Você acha que eles iam crucificá-lo? Seria um absurdo, né? Porque eles mesmos estariam contrariando o formador da lei. E é o que acontece hoje. Hoje, nós temos pessoas nos passando orientação e ensinamento e a gente não segue, a gente não acredita. A gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Por exemplo, muita gente fica chateada, mas eu pergunto sempre, a pandemia melhorou alguém que você conheça?
Você viu alguém que você conhece? Você, ou alguém que você conhece, você acha que melhorou por causa da pandemia? Porque nós perdemos muita gente querida, né? Muita gente querida morreu. Muita gente ficou doente. Mães que não puderam se despedir dos filhos. Olha que absurdo. Essas pessoas que você conhece, ou você mesmo, você melhorou por causa da pandemia? Me desculpa, viu, gente? Mas as pessoas que eu considero boas já eram boas antes da pandemia. As que eu considero que têm problemas e que tinham problemas, elas continuam com os mesmos problemas. Eu vou na padaria de vez em quando comprar pão, de manhã eu vejo meus conhecidos, né, amigos lá, e eles estão falando das mesmas coisas, só que muda o cenário, né? A moça que foi estuprada lá não sei na onde por um jogador famoso. Ah, ela deu moleza, né? O que é isso? O que ela estava fazendo naquela boate? Olha os absurdos. O cara fez não sei o que com a moça que passou no sei não onde. Ah, mas quem mandou ela estar administrando? Então as pessoas perderam parentes, gente, e não mudaram absolutamente nada na pandemia. Não mudaram. Muito pouca gente aprendeu a viver melhor e conviver melhor com a pandemia. Muito pouca gente se converteu, por exemplo, no sentido amplo da palavra cristã, né, do cristianismo, e melhorou. Muita gente que eu conheço continua irritado, continua falando as mesmas besteiras, continua lá torcendo para aquele cara, né, por ideologia política, entendeu? Desejando que o fulano que está agora, ou que esteve lá, de um lado ou de outro, no meio da pandemia, queriam que o fulano morresse, agora querem que esse aqui seja assassinado, entendeu? Olha o que ponto nós chegamos no nosso país. A pátria do evangelho. Acabamos de ver uma cena esdrúxula, né? Há um mês atrás, praticamente exatamente há um mês atrás, de tentativa de tomar o poder na bala, na pancada, para matar as pessoas. Isso é uma loucura. Então, o que nós aprendemos com a pandemia? O que você efetivamente está fazendo de ensinamento de Jesus após o início da pandemia até hoje? O que nós mudamos de comportamento? Na nossa convivência, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, com os vizinhos, né? Com os vizinhos. Tem gente que vê a gente fazendo alguma coisa na rua e fala, nossa, mas você voltou para dar o troco que eu te dei a mais? Ué, não é meu? Olha, moça, você não está cobrando o suco que eu tomei. Nossa, não, mas deixa assim. Não é meu. Entendeu? As pessoas continuam parando na vaga de idoso, de cadeirante. As pessoas não mudaram muito, não. E se nós espíritas não estamos dispostos a mudar, como que a gente pode reclamar que o mundo é uma porcaria? Nós mesmos não fizemos nada para melhorar. Continuamos só reclamando. Reclamamos da pandemia, reclamamos do governo que não ajudou na pandemia, reclamamos do não sei o quê, reclamamos disso, reclamamos daquilo, reclamamos dos amigos, reclamamos da família, e estamos reclamando desde sempre. Precisamos mudar. E para mudar tem que entender o ensinamento de Jesus, porque senão você não consegue praticar. Pode ser que você tenha entendido o ensinamento de Jesus, como eu já fiz várias vezes e ainda faço, entender equivocadamente o ensinamento de Jesus. Tá bom? Eu espero que a gente tenha falado alguma coisa boa aqui, que os irmãos tenham aprendido conosco, mas nós temos que nos despedir rapidamente, porque eu estou em cima da hora, que vai acabar. Tá bom? Vamos ligar os microfones, muito obrigado. Eu que agradeço. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado, Adalberto, Miriam. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Alessandro, Marli, pelas Alessandro, Gru, Miriam, Titi, Jalene, Edson, mãe. Boa noite. Dona Inês, beijão, Dona Inês. Tchau, Dona Inês. Tchau, Obrigado, Marli. Dona Beijo pra Dona Inês por mim, hein? Edson. Jalene, Alessandro, para prazer de em coração, conhecê-lo. vamos orar pela sobrinha, viu? Vamos orar pela sua sobrinha. Pelos filhos dela. No príncipe pelas crianças. Boa noite a Tchau, todos. agraciada. Manda um beijo. Boa noite. Tchau, Graciado. Tchau, Graciado. Tchau, menino. Mas eu garanto que a sua sobrinha está melhor do que estava no corpo de carne, tá bom? Ah, sim. Eu tenho dó das crianças, só que ficou. Vamos filhos cuidar dela. das crianças. Mas não fica triste pelo desencarne, não. Desencarne é uma libertação. Eu peço a vocês, quando eu desencarnar, não chorem de tristeza. Eu também falo De isso. preferência, façam uma festa.
e trabalhem para doutrinar um monte de gente, tá bom? Tchau, boa noite, gente. Tchau.